Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Rafi. Esse é o canal focado em Nomad Sculpt, arte digital em 3D aqui no YouTube. Eu tô de volta com mais um vídeo sobre o Nomad Sculpt e hoje eu vou falar um pouco para vocês como que eu consigo os meus updates, as minhas atualizações do app, como que eu troco conhecimento, como que eu tento aprender mais assim e desenvolver esse meu lado da escultura digital e tal. E dar uma introdução maior assim na versão do Nomad, tentando dar explicações que sejam úteis para todo mundo e que se apliquem à versão atual e talvez nas próximas que vão sair. Então é isso, eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre o fórum do Nomad Sculpt. Deixei aberto aqui para vocês no monitor. O fórum do Nomad Sculpt, se não me engano, você consegue acessar pelo próprio Nomad, e tem ali a opção fórum. Aqui é o canal de comunicação que todo mundo que está testando o aplicativo tem com os desenvolvedores. Na verdade, o desenvolvedor, até onde eu sei, mas acredito que o time já deve ter crescido. Então aqui existem categorias, por exemplo, artworks, que seria trabalhos, ou projetos, ou artes, dicas, tutoriais e ajuda, pedidos de feature request, pedidos de funcionalidades, o lounge e um lugar onde você pode reportar os bugs se você encontrar. Bom, infelizmente o site, essa comunidade está toda em inglês, então se você não domina a língua ou não consegue ler assim de boa, eu recomendo de repente procurar um plugin, uma extensão do teu navegador que faz a tradução automática. Se não me engano, acho que o Google Chrome faz isso, tem que achar qual é o plugin tal que faz. Ou você acha o tópico que você está com dúvida e faz a tradução do texto num tradutor online. O problema de fazer a tradução do texto no tradutor online é que se você não dominar o linguajar assim, a tradução pode ficar um pouco nada a ver. Então a dica é, se tiver um tópico que você está interessado, mas o inglês não está te deixando avançar quanto a isso, você vai procurando palavra por palavra até você entender do que se trata para você poder ler o texto. Faz sentido? Eu espero que sim. Então aqui, ó, eu já fiz alguns posts, tirei algumas dúvidas, a galera super comenta, super ajuda, manda links de tutorial, manda imagens, manda fontes de onde você pode obter os arquivos e tal. Então, se você é novo no Nomad, está achando difícil e quer aprender mais, eu super recomendo você dar uma olhada no fórum do Nomad ou até mesmo fazer uma conta e postar em inglês, né? Porque se você postar em português ninguém vai responder, além de mim. E tentar aqui crescer junto com a comunidade. Assim, eu acho bem legal, porque a maioria dos pedidos que a gente faz, dos bugs que a gente reporta, a resposta é bem rápida e dentro desses 2 anos que eu estou usando o aplicativo, quase 2 anos, os updates, as atualizações, as novas funcionalidades inseridas pelo desenvolvedor ocorreram de forma bem frequente e consistente, eu diria assim, e cada vez mais abrindo as possibilidades do que esse aplicativo é capaz. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu queria só recomendar a vocês dar uma olhada aqui no site, no fórum do Nomad Sculpt, porque me ajudou bastante a aprender coisas e me aprofundar mais na área. Então, beleza, vamos abrir e lançar o Nomad. No vídeo de hoje, além de dar essas dicas de como melhorar o conhecimento do Nomad ou até de terminologia das coisas que você quer usar, vou dar uma reintrodução no vídeo que eu fiz de introdução ao Nomad Sculpt, que eu vou colocar no card aí, que foi um vídeo que teve uma resposta bastante legal assim da galera, e eu achei que valia a pena fazer um outro vídeo agora em 2023, dando mais uma passagem assim nas funcionalidades do aplicativo. Apesar de, com as atualizações, algumas coisas mudem de lugar na interface do usuário, eu acho que o importante é você entender primeiro quais são as ferramentas, para que servem as ferramentas e quais possibilidades de configurações você tem para poder alterar essas ferramentas
para poder manejar ou manipular a malha de polígonos da maneira que você quiser. Então, olha, hoje eu botei o aplicativo no monitor para ficar assim bem grande, eu consegui explicar para vocês até com o mouse. Vamos, assim, bem básico, assim, dicas do Nomad. Então, a primeira coisa que você vai ver, acredito eu, quando você abrir, vai ser essa esfera. Deve ter uma grade e vai estar mais ou menos assim, ou com as ferramentas agrupadas aqui do lado direito. Eu sei que é muita informação a primeira vez, mas eu vou tentar explicar para vocês pouco a pouco como que funciona. Então, aqui, ó, olha o meu mouse. Aqui nessa parte, é importante você sempre manter o olho, porque aqui basicamente mostra a utilização de memória RAM que você tem, a disponível e o número de vértices da cena e algumas informações sobre o IV e o número de polígonos. No caso, eu estou com um iPad que tem 8 GB e estou vendo agora que tem 8 GB livres disponíveis e isso eu estou usando 91 megas, assim. E essa cena tem 98.3K de vértices. Beleza. Começar do começo, você está usando no dispositivo móvel, você não está usando com o mouse, então provavelmente para você movimentar a câmera, você clicar na tela e arrastar, você percebe que você já consegue mexer essa primeira câmera do viewport, né, da visualização do app. Aqui em cima tem esse cubo tridimensional que, se você clicar e arrastar, peraí, cliquei, segurei, ele travou. Se você clicar e arrastar, você consegue também controlar essa mesma câmera que é do dedo, né? Se você clicar e segurar, ele vai bloquear nessa visão e qualquer movimento dentro do campo de visão, né, do aplicativo não vai mudar a tua vista. Então deixa eu só desbloquear isso aqui. Beleza, então a gente já entendeu que clicando e segurando a gente arrasta a câmera. Eu não vou conseguir fazer esse movimento agora porque eu estou exibindo no monitor, mas se você clicar com 2 dedos e arrastar, você vai ver que você vai conseguir mexer também a câmera, mas dessa forma de uma maneira mais livre do espaço virtual. Tenta aí, que eu não vou conseguir fazer agora, que você vai ver o que eu estou falando. Então, ó, essa é a primeira noção de câmera que a gente tem de movimentação de câmera, com um dedo e com 2 dedos, que você, né, vai mexendo a câmera para posicionar onde você quer. Outra ideia de posicionamento de câmera é aqui nesse ícone, que é o último da aba superior esquerda, que se chama câmera. Aqui você tem a ortográfica ou a perspectiva. Agora não vai mudar muito porque o nosso modelo não tem muita diferença. Aqui você pode adicionar câmeras e configurar cada uma dessas câmeras através dessas opções aqui de baixo. Eu não vou me atentar muito na configuração agora, porque eu quero mais focar em dicas e primeiros passos no Nomad, né? Vamos colocar assim. Então, esse segundo ícone é o fundo, no caso, está selecionado cor, eu poderia selecionar o ambiente, que é a imagem HDRI, que vai iluminar a nossa cena. Se isso fizer sentido para você, beleza? Se não fizer sentido para você, não tem problema. A gente vai ver isso depois. Deixa eu voltar então no fundo de uma cor específica. Beleza. Aqui a gente tem a opção do pós-processamento, que eu não vou tocar agora, mas é bom saber que aqui você poderia habilitar isso e mexer nessas configurações avançadas assim de iluminação. Vamos colocar assim. Não vou salvar não. Deixa eu desabilitar isso aqui. Aqui na parte do sombreamento, a gente está trabalhando no momento com o Matte Cap. Deixa eu até colocar aqui para ver se tem uma explicação em português para o Matte Cap. A captura material lida com as informações de iluminação e do material em uma única imagem. Este é um modo de renderização rápido adequado na maioria das vezes à escultura bruta. Eu gosto porque ele permite trocar para diversos... Esses aqui já são os presets que vem dentro do Nomad, mas com ele você já consegue ver, dependendo da forma do objeto, uma ideia melhor sobre luz e sombra e etc, né? De como ficaria a exposição desse material, desse polígono, desse objeto, com diferentes sombras e luzes, basicamente. Tem o sombreamento PBR, que deixa eu ver como é que é a tradução. Neste modo você pode adicionar com sombras junto com o ambiente HDR.
Você também pode pintar a metalidade e a aspereza, o que permite um controle mais preciso da aparência do material. É aquela coisa de reflexividade e aspereza. Na verdade, quando o material ele tem mais ou menos poros, vamos colocar assim, que refletem a luz ou não, para dar o aspecto certo do brilho, né? De quando a luz bate no material e volta, qual é o comportamento da luz de acordo com esse material. Beleza. E tem a opção de não iluminar, que é o que a gente não usa bastante. Tem os IDs de canal, que de acordo com o material, os materiais da cena, ele te dá IDs diferentes para, acho que seria, eu usaria isso mais para o trabalho, a pós-produção do projeto, se fosse uma arte gráfica, digamos assim, se eu fosse colocar a minha escultura digital dentro de um projeto de design gráfico, eu teria que provavelmente usar várias camadas, e uma das camadas seria utilizando a separação pelos IDs. Beleza, então eu vou deixar no Matcap, que é quando a gente começa a escultura. Esse aqui é onde mostra o material que está selecionado, no caso é a bola, é a esfera, perdão. O material é opaco, tem a opção da mistura, refração, pontilhamento, aditivo, subsuperfície. Se você tiver com dúvida de qualquer um, e alguns deles agora tem a explicação em português também. E você, enfim, tem as configurações avançadas de cada um desses materiais, onde você pode alternar. E a parte aqui de textura, se eu não me engano, é nova. Deixa eu até fazer um teste. Eu vou colocar... Por que não está funcionando? Será que eu tenho que habilitar alguma coisa? Repetir, espelhar. Eu poderia fazer um... Não sei como é que eu aplicaria isso. Será que no iluminar? Eu coloquei de certa forma uma textura no coisa. Acho que ele melhorou a forma de você inserir de repente o mapa normal já dá pra colocar, não sei, mas enfim, good to know. Dá pra colocar agora também a textura direto no material. Aqui a parte da multiresolução e a da transformação de voxel, como é que eles chamam? Deixa eu ver em português. Recriação de malha de voxels. Então aqui, por exemplo, deixa eu abrir a armação. A cor não está ajudando, peraí. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, aqui na subdivisão, se eu fosse fazer aqui com argila uma modificação, estou fazendo com o mouse porque eu estou no monitor. Se eu fosse fazer uma modificação, mas eu acho que eu preciso de mais resolução aqui, eu poderia subdividir uma vez mais, que aí cada quadrado desse aqui ia subdividir para poder formar uma camada com uma resolução maior, né, mais nítida, vamos colocar assim. E cada vez que você vai subdividindo, esses quadrados vão ficando menores e menores, e você, já vou ter 6 milhões. Vou fazer só um teste para vocês verem como que fica. Com uma
resolução um pouco mais alta, o que a gente consegue obter de resultado utilizando a multiresolução. Me perdi. Tá vendo como é que esse traçado ele fica bem mais evidente do que se eu voltar a resolução super baixa. Ó, eu não vou nem conseguir alterar muito assim a malha de polígono porque não permite. Então você vai verificando que à medida que você vai aumentando a resolução, os detalhes ficam mais e mais evidentes na tua peça. A dica que eu posso dar aqui, cara, é que você vai ter que entender assim qual é a maleabilidade que você quer para poder manipular essa malha de polígonos com relação ao objeto total, para que não fique também uma coisa super gigante com resolução absurda e que os detalhes que você queira realçar fiquem difíceis de realçar porque os outros, na hora de esculpir e tal, você cavou com tanta precisão. Vamos colocar assim, se você começar com uma resolução muito grande, você corre o risco de perder alguma das formas que você construiu durante a modelação, porque você não vai mais conseguir consertar essa maleabilidade da malha. É um ponto muito... Como é que eu vou colocar? É um ponto muito sutil de se achar, porque de repente a maneira que você vai manipular a malha de polígonos para aquela parte do teu projeto posição pode ser maior ou menor dependendo, vou colocar, da dimensão do objeto que você está trabalhando. Então por isso que é importante quando você faz um projeto grande, que são vários detalhes, que você faça os detalhes pouco a pouco, peça a peça, e depois, se você precisar, realmente junte e faça tudo uma peça só. Caso contrário, você pode ter a perda da multiresolução e aí é mais trabalho, assim. Eu não sei se ficou muito claro para vocês o que eu quis dizer, mas eu tentei explicar. Bom, o Voxel Remesh é sempre quando você modifica, por exemplo, deixa eu aumentar o tamanho do rádio. Quando você modifica uma peça assim até um ponto, eu movi, que ela está quase... que os polígonos estão quase já sendo destruídos, vamos colocar assim, esticados e tal. Não é o caso aqui, porque eu estou com uma resolução absurda. Deixa eu ver como arrastar de repente. Aí ele vai começar a deformar. Tinha que estar usando com teclado, mas tudo bem. Deixa eu diminuir o rádio. Estou estragando. Estou tentando dar um exemplo para vocês. Porque na verdade você não estaria usando isso com o mouse. Ou se você estiver usando no computador, né, na versão demo. A real é que você deveria estar usando no aplicativo, no dispositivo móvel, por exemplo, aqui. Tá vendo que porra, como é que eu vou mudar? Ok. Nesse caso aqui, não sei se vai ficar claro o meu exemplo, mas eu faria o Voxel Remesh para você ver que ele vai recalcular toda essa área aqui e colocar o mesmo número de polígonos, ou de vértices, de polígonos e vértices, sei lá. Então ele recalculou toda essa esticada que eu fiz aqui, de forma que se eu quisesse agora, peraí, não vou salvar não, se eu quisesse agora subdividir essa malha e continuar trabalhando nela, digamos, se eu quisesse arrastar daqui um chifre, alguma coisa assim, tá vendo que aqui essa parte já é forçar de novo com a ferramenta arrastar, tá? Com a ferramenta mover, dependendo do teu fall-off, você tem um outro efeito. Nesse caso aqui, o Voxel Remesh ele vai consertar qualquer área da tua peça que você editou, recalculando o corpo dela de forma igual. Quer ver, ó? Mais ou menos, então, ele... Peraí, deixa eu mudar a câmera. Ele tentou mais ou menos recalcular aqui do mesmo tamanho das outras formas do objeto.
sei se é com esse objeto e com o mouse aqui ficou muito bom de explicar. Isso aqui são uns artefatos, uns erros que acontecem, é normal, porque eu nem me atentei à resolução do Voxel Remesh. Mas assim, mais ou menos essa seria a função do Voxel Remesh, para quando você já trabalhou bastante com uma forma, um primitivo, já deixou num formato desejável, e você quer aprimorar esse formato, você faz um Voxel Remesh para poder recalcular todos os espaços da malha e continuar trabalhando, fazendo multiresolução ou não. A topologia dinâmica, você... Deixa eu só colocar uma outra coisa aqui na cena. A topologia dinâmica, ela serve para, por exemplo, essa bola aqui, essa esfera. Tem uns polígonos, né, basicamente do mesmo tamanho. Se eu utilizar aqui... Peraí. Por que eu tenho que validar? A topologia dinâmica ativada, se eu método... Eu vou colocar... De longe o detalhe é maior. Ok, por exemplo, se eu for com argila, topologia dinâmica e subtrair alguma coisa aqui, ele vai recalcular todos esses polígonos e diminuir de forma que só essa área que eu estou afetando fique com a resolução alta. Então, ó, eu fiz diminuir aqui em forma circular, né, o radial um pouco da malha. Você vai vendo que vai aumentando os pontos verdinhos, que é, na verdade, digamos assim, a resolução da armação da malha. Então, quando eu tiro isso e volto, a esfera continua a esfera. Na real, tem os mesmos polígonos, mas somente naquela parte que eu editei é que tem esse detalhe na resolução maior. É uma ferramenta que é bem útil. Eu não consigo ainda dar um exemplo muito... um exemplo num projeto meu, porque na grande maioria das vezes eu ou faço a retopologia da peça num outro lugar e tal, eu não mantenho o primitivo com os polígonos misturados com essa malha aqui, digamos. Eu não teria isso aqui num projeto meu, porque eu iria depois disso provavelmente fazer um voxel remesh e depois trabalhar mais em cima os detalhes. Mas é bom saber que existe a topologia dinâmica, você pode ativar ou desativar aqui e mexer nos outros ajustes avançados para poder trabalhar sua malha. A dizimação, a decimation em inglês, é uma ferramenta que permite você subdividir tudo que você já fez para diminuir o número de polígonos, por exemplo, ou de vértices. Tem que ter menos de 100k para fazer. Eu estou vendo que essa minha peça tem 22k, então eu quero diminuir 50%, vamos ver. Ele já recalculou em triângulos e vai recalculando até 1.500 triângulos, 755 vértices. Ou seja, esse arquivo não pesa nada. Deixa eu sair daqui. E ele fez uma dizimação, como é que chama em português? E pegou tudo aquilo que eu fiz e seria uma retopologia automática, mas como vocês podem ver, com triângulos. Não é exatamente o melhor para trabalhar num outro software. Mas o Nomad já consegue fazer isso para vocês. Beleza. E aqui, por que eu não consigo clicar nessa opção? Beleza, não sei. Aqui é a cena. Você pode gerenciar, adicionar mais primitivos no teu projeto. Tá no Gizmo, botar para lá. Eu vou adicionar um torus. Eu vou adicionar uma caixa. Certo, enquanto eu não validar, eu não consigo editar algumas partes do primitivo, então eu vou validar rapidinho tudo. Ok. Então aqui tem o conceito do pivô e das crianças, né? As child e parent, os filhos e os pais, vamos colocar assim, dos objetos. Então, se eu, por exemplo, estou com um cilindro, clicando no gizmo aqui nessa alça, eu consigo mexer o cilindro, clicando no quadrado.
clicando na alça, eu também consigo movimentar e por aí vai. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu posso instanciar essa bola. Se eu fiz uma bola, eu fiz outra bola. Mas tudo que eu fizer agora nessa bola vai ser replicado na outra. Vai ser duplicado na outra, porque ela é uma instância da original. Então, se a original for modificada, ela vai modificar também. Depois, eu posso juntar... deixa eu só mover aqui os objetos. Lembrando que eu estou fazendo a demonstração para vocês aqui utilizando o mouse, mas provavelmente vocês vão usar com um dispositivo móvel, tipo um tablet e tal. Beleza, então eu tenho essa esfera e essa esfera. Eu posso dizer para o Nomad que essa esfera, ela é... Deixa eu ver se eu consigo clicar e arrastar. Ela é filha dessa, né? Então, se eu selecionar essa... Opa, eu só criei um grupo. Deixa eu ver. Se eu selecionar essa e mover, elas movem juntos. Beleza, se eu mover, ela move junto. Então, elas estão condicionadas. Se eu pegar o quadrado, a caixa, né? E colocar dentro da esfera 1, se eu pegar a esfera 1 e movimentar, ela tem que movimentar também. Mas se eu pegar a esfera, que é a principal, e movimentar também, eles também mexem, porque eles estão relacionados agora, né? Um dentro do outro é aquela noção de parent and child no inglês, que é o pai e a criança, né? Então, no caso, a bola é o pai, porque onde o pai vai, a criança vai atrás. Essa é a explicação. Basicamente. Beleza, então aqui você consegue adicionar os primitivos, remanejar, agrupar, fazer essa ideia de pais e filhos, e de acordo com o pivô da peça você consegue depois brincar isso. Você poderia fazer uma articulação, uns dedos ou qualquer coisa assim do tipo. E você pode instanciar ou desinstanciar os objetos, que eu já falei que instanciar você copia na real, e tudo que eu fizer no original ele vai ser replicado no outro. E, se eu não me engano, tem a coisa do... Deixa eu só fazer um exemplo da esfera UV. Eu queria fazer o array instanciar, talvez. Não. Eu não sei onde está a opção. Enfim, vai aparecer depois. Então, beleza. Então, aqui nessa parte que não tem nome, que é a cena, serão afetados. Beleza, essa questão de pais e filhos. Aqui você pode clonar, unir, fazer o voxel remesh se você selecionar várias peças. Que mais? Se você adicionar a peça no modo negativo, no modo negativo, né? E se eu interceder com a esfera e fizer uma subtração, você vai ver que ele vai retirar uma esfera. E fizer um voxel, acho que fiz besteira. Tá um dentro do outro. Cadê a esfera? Aqui, agora eles estão juntos. Voxel, por que ele não está fazendo? Porque estavam dentro do outro, ok.
Agora eu entendi. Mas aqui é como se fosse uma operação booleana. Se você colocar um negativo dentro do outro e fizer o voxel, ele consegue fazer essa operação. Espero que vocês tenham entendido. Se não, deixei no comentário que eu explico. E aqui nessa última aba da parte de cima, é a gerência do projeto, onde você vai salvar como, abrir, adicionar a cena, apagar, criar um novo projeto. Tem esse menu avançado, que são as opções de importação. Eu, no momento, não mexeria, deixaria como está, porque isso aqui é muito específico. Tem o importar, onde você pode importar um outro projeto dentro do Nomad, ou você pode adicionar elementos OBG, GLTF, um STL, direto no Nomad. Tem a opção do salvamento automático, você pode mudar a quantos minutos, você pode descartar se você estiver acumulando muita memória ou giga dentro do Nomad. E lógico, sempre salvar o teu projeto. E finalizando aqui a parte do projeto, você tem a opção de exportar, onde você pode selecionar o formato que você quiser. Algumas outras super opções. E se você trocar aqui, ele vai te dar outra opção do objeto. A opção do renderizar, se você quer com fundo transparente ou não. Se você quer mostrar a interface do software. Estou tomando um golinho do meu café. E qual o tamanho da imagem que você quer, se é de 720, 1080, 4K ou personalizado. E aqui você consegue exportar a imagem com fundo, com pós-processamento que você quiser. Então, galera, o vídeo de hoje vai bem rapidinho, porque eu vou tentar quebrar. Eu sei que é muito conhecimento para o Nomad. Se você está chegando agora e não tem conhecimento nenhum, você pode ficar um pouco assustado, porque não sabe o que fazer, como fazer, aonde clicar, o que faz o quê. Então eu resolvi dividir conteúdo em vários mini vídeos, onde a gente vai abordar em cada vídeo uma parte da interface, para a gente poder se familiarizar e entender mais como funciona. Esse é um vídeo fazendo follow-up da introdução do Nomad Sculpt. Tem o vídeo também das ferramentas, que as ferramentas elas não mudaram realmente, mas o que pode ocorrer é uma mudança na interface. Você não sabe onde clicar ou onde mexer para ajustar as opções avançadas. Então é isso, galera. Hoje nós vimos esses primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 8 primeiros ícones aqui da parte esquerda superior. Só para explicar um pouquinho antes de terminar o vídeo de hoje, a gente viu também que aqui é a opção onde a gente controla e vê qual é a memória RAM utilizada pelo Nomad, qual é a memória disponível e qual é o número de vértices ou triângulos da cena. Essa parte do lado esquerdo aqui, ela sempre te dá uma opção com relação à ferramenta. Ou seja, se eu estou na argila, tem esse slider, né, que você só clica e arrasta e determina o raio e tal, mas em umas outras ferramentas você tem aqui, por exemplo, simetria, você tem visualizar a câmera, você tem aqui no caso do projetar a opção da curva, caminho, tá? Então, importante entender que essa opção do lado esquerdo aqui está sempre relacionado à interface do Nomad ou a ferramenta que você está utilizando aqui. Isso aqui não é ferramenta, isso aqui seria o subset de ferramentas, tá? Então aqui na parte inferior do lado esquerdo a gente tem o contador do histórico, né? Eu já posso voltar a 63 mudanças feitas. Se eu clicar aqui, ó, ele te dá mais ou menos quais foram as 63 últimas, que foram o início, né, do que eu fiz até o momento. Aqui você pode ajustar a visualização, você pode bloquear a vista ou a seleção. Aqui você seleciona um item e coloca no modo individual, solo. Você pode habilitar a perspectiva ou não do projeto. E cacete. Eu estou inserindo agora alguma coisa. Projetar o caminho spline. Beleza, vamos ver o que vai dar. Não deu nada. Ok. Perdão, deixa eu sair aqui que eu nem sei o que eu estou fazendo. Chega, bro. Você não vai. Chega.
gelo. Troquei de ferramenta, senão não saía daquilo. Então, perspectiva, habilitar, desabilitar grade, aqui com e sem máscara. Na verdade eu não estou usando máscara em nenhum elemento, então não vai precisar. Aqui seria direto para fazer o voxel remesh no objeto selecionado, e repare que cada objeto que você seleciona, a partir da versão 1.69, ele já, se não me engano, ele te indica, né, clicando com a cor. E aqui é para mostrar ou gerar o mapa UV. No caso, se eu selecionar essa caixa, botar na parte de cima e clicar aqui na parte UV, ele teoricamente já quebraria essa caixa para mim e me mostraria aqui qual é o mapa UV da caixa desse elemento. Então vou tirar aqui. Então é isso, espero que vocês tenham pelo menos aprendido um pouquinho mais hoje. A gente deu uma pequena introdução aqui no Nomad Sculpt. Se você já é um pouco mais avançado e quer ver um vídeo sobre as ferramentas do Nomad, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês. E se não, semana que vem a gente se vê de novo, ou daqui a pouquinho, no próximo vídeo, onde eu vou abordar de novo um pouco mais os ajustes mais avançados, ajustes de exibição do próprio Nomad, falar um pouco mais sobre multiresolução, voxel remesh e tipologia dinâmica. E é isso. Espero que, se você não seja inscrito no canal, que você deixe o seu follow, você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, que vai ajudar outras pessoas que também têm interesse sobre o Nomad Sculpt a achar o meu vídeo e entrar aqui para a nossa comunidade. E deixo aqui o meu muito obrigado se você conseguiu assistir o vídeo até agora, se você está interessado em aprender com o Nomad e curtiu aqui a vibe do canal. Beleza? Então, vejo vocês no próximo. Meu nome é Raf. Tchau, tchau.